paz do Senhor. Jó capítulo 42, verso 5, diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma passagem tão conhecida, o contexto também nós conhecemos muito bem. Sabemos que Jó era um homem que servia a Deus e ele procurou ensinar os seus filhos a servirem a Deus também. Até que, de repente, uma crise o assolou, uma crise sem precedentes, e ele perdeu seus filhos, perdeu todo o seu patrimônio e ainda ficou muito doente. Então, na sequência, na narrativa bíblica, começa então um diálogo entre Jó e seus amigos, e mais para diante começa então uma conversa entre Jó e Deus. Na verdade, essa conversa entre Jó e Deus estava mais uma boa puxada de orelha, porque Jó tinha perguntas muito sérias, muito dramáticas, e ele exigia respostas. Olha que complicado. Lá em Jó, capítulo 23, olha só o que ele diz, verso 3. Se eu soubesse onde eu poderia achar, ele quer saber onde ele poderia encontrar Deus. Então me chegaria diante do seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Olha que situação, ele queria chegar diante de Deus e exigir satisfação por causa da crise que ele estava vivendo. Até que finalmente Deus começa a responder os questionamentos de Jó, isso lá pelo capítulo 38. E quando Deus começa a responder, uau! Jó então, quando Deus começa a responder, Jó entende a sua pequenez. Jó então começa a entender que antes ele era só um religioso, alguém que cumpria só protocolos, que na verdade antes ele não conhecia realmente a Deus. Jó começou a entender, quando Deus começou a respondê-lo, Jó começou a entender que aquela crise toda, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que causou a ele, foi na verdade uma grande oportunidade dele conhecer a Deus verdadeiramente. Então a pergunta é: o que é que você tem feito diante das crises? Como você tem encarado, como você tem se posicionado diante das crises, diante dos desafios? Jó ensina pra gente que não adianta se desesperar. Procure diante dos desafios declarar como Jó. Jó, lá no capítulo 19, verso 25, um texto também bem conhecido, que ele diz diante de todo o sofrimento: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Creia que Deus virá em teu socorro, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é fiel. Deus virá em teu socorro, Deus lhe dará respostas, Deus te dará um direcionamento. Apenas continue declarando a verdade da palavra de Deus diante de todos os desafios que aparecem diante de você. E declare: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus por isso. Fique na paz do Senhor. Amém.